Olá a todos! Esta lição é sobre os sinais e sintomas de infecção do trato urinário. Vamos primeiro falar sobre o que são infecções do trato urinário. Elas são mais comumente infecções bacterianas do trato urinário. E eu digo mais comumente porque podemos ver algumas infecções fúngicas causando infecções do trato urinário também. Mas, em sua maior parte, eles serão de natureza bacteriana. Portanto, o trato urinário é observado aqui. E o que é mais comumente afetado em uma infecção simples do trato urinário é uma infecção da bexiga. E nós registramos isso como cistite. Agora pode haver outras partes do trato urinário ou do sistema urinário que podem ser afetadas, incluindo os ureteres. E as infecções do trato urinário podem ficar tão graves que podem subir pelos ureteres e até mesmo infectar os rins, causando pielonefrite. Também falaremos sobre essas complicações neste vídeo. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdo útil. Agora, antes de entrarmos nos sinais e sintomas da infecção do trato urinário, é importante observar que alguns organismos podem colonizar o trato urinário das pessoas, mas não causam sintomas. Portanto, se for feito um teste, é possível que sejam encontradas bactérias na urina. Mas se não houver nenhum sintoma, chamamos isso de bacteriúria assintomática. Já mencionei isso antes, uma infecção ascendente do trato urinário, se for muito grave, pode levar a uma infecção do rim. Isso é chamado de pielonefrite. As mulheres têm mais infecções do trato urinário do que os homens. Isso ocorre porque o número de mulheres é maior que o de homens e porque as mulheres têm uma uretra mais curta que a dos homens. As bactérias entram na bexiga e em outras partes do trato urinário subindo pela uretra. Portanto, como as mulheres têm uma uretra mais curta, elas não têm tanta distância a percorrer para chegar à bexiga. Portanto, com relação ao número de infecções do trato urinário que ocorrem mais em mulheres do que em homens, a proporção é de 4:1. E as infecções do trato urinário são tão comuns que se estima que 40 a 60% das mulheres desenvolverão uma infecção do trato urinário em algum momento de suas vidas. Em mulheres que desenvolvem infecções do trato urinário, elas ocorrem com mais frequência em mulheres entre 16 e 35 anos de idade. E há outros fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de infecções do trato urinário. Agora, tendo dito tudo isso, quais são alguns dos sinais e sintomas reais de uma infecção do trato urinário? Uma delas é algo que chamamos de disúria ou sensação de queimação ao urinar. E isso ocorre porque a irritação da bexiga nos segmentos inferiores do trato urinário causada por organismos infecciosos. Portanto, há inflamação e essa sensação de queimação quando alguém está urinando. Esse é um dos sintomas de uma ITU. Outra é a urgência ou urgência urinária. Essa é a sensação de precisar urinar mais rapidamente. Então, você sente que precisa ir rapidamente ao banheiro e urinar. E, novamente, isso também se deve à irritação da bexiga. Alguns outros sintomas da ITU incluem frequência urinária ou aumento da frequência de micção. Portanto, urinar com mais frequência do que o normal é um sintoma de infecção do trato urinário. E esse aumento da frequência de micção também se deve à irritação da bexiga. Assim, essa irritação faz com que a pessoa sinta que precisa ir à lavadora com mais frequência. E muitas vezes eles sentem que precisam urinar mesmo quando a bexiga está vazia. Por isso, voltam ao banheiro e tentam urinar mesmo quando não precisam. Portanto, os 3 sintomas que acabamos de mencionar são disúria, urgência e frequência. Esses são os 3 principais sintomas cardinais de uma infecção do trato urinário. Agora, alguns outros sintomas e sinais de infecção do trato urinário incluem a seguinte: urina com mau cheiro. Portanto, a urina pode ter um odor mais desagradável do que o normal. E isso pode ser devido a piúria ou pus na urina, portanto, glóbulos brancos e bactérias. Portanto, apenas a presença de bactérias na urina pode alterar o odor da urina, tornando-a mais fétida por natureza. Outro sintoma de infecção do trato urinário que pode ocorrer é a dor na região pélvica, ou dor na região suprapúbica, isso se deve à irritação da bexiga. Novamente, chamamos isso de cistite. Outro sinal de infecção do trato urinário é chamado de hematúria ou sangue na urina. Você pode imaginar se há bactérias na bexiga e no trato urinário. Elas podem causar alguma irritação e trauma no trato urinário, mesmo em um nível microscópico. Isso pode resultar em algum sangramento. Essa hematúria é, na maioria das vezes, uma hematúria microscópica.
não a vemos a olho nu. Só podemos vê-la em uma análise de urina ou em uma vareta de urina. Alguns outros sintomas de infecção do trato urinário incluem hesitação urinária. Portanto, a hesitação urinária é uma dificuldade para iniciar a micção ou manter um jato de urina. Portanto, dificuldade para iniciar e dificuldade para manter o fluxo de urina. Também podemos ver algo chamado drible pós-vazamento, que é quando há alguma urina residual após urinar. Portanto, depois de urinar, pode haver algum resíduo de urina. Agora, os próximos sinais e sintomas sobre os quais falaremos são causados pela pielonefrite. A pielonefrite é uma complicação de uma infecção do trato urinário, em que essa infecção do trato urinário subiu e levou a uma infecção dos rins. Assim, as bactérias que causaram uma infecção do trato urinário podem subir pelos ureteres e infectar os rins, causando pielonefrite. Portanto, quero mencionar isso aqui, porque pode ser uma complicação da infecção do trato urinário. Portanto, na pielonefrite, podemos ver os sintomas sobre os quais falamos antes: desúria, urgência, frequência, mas podemos ver esses outros sintomas. Uma delas é a dor na parte inferior das costas, também conhecida como dor no flanco. Então, geralmente nessa área aqui, na parte inferior da caixa torácica, é onde estão localizados os rins. Portanto, dor nas costas em um dos lados, na parte inferior da caixa torácica. E se você batesse nessa área, a pessoa pularia devido à dor causada por essa área. Isso é o que chamamos de sensibilidade no ângulo costovertebral. Esse é um sinal clínico muito crítico de uma pielonefrite. E então, como o rim está infectado, pode haver febre e calafrios. Portanto, isso ocorre com a dor no flanco. Esse é, na verdade, um dos sinais e sintomas mais comuns da pielonefrite. Portanto, junto com a dor no flanco, também pode haver febre e calafrios. E, novamente, isso se deve a um rim infectado. Você pode imaginar que, se um órgão estiver infectado por uma bactéria, o corpo terá febre. Agora, alguns outros sintomas de sinais de pielonefrite incluem náusea e vômito. Então, como o paciente está muito doente, o rim está infectado, ele pode ter náuseas e vômitos. Esse é um sintoma relativamente comum de pielonefrite. Muito obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez.